Olá, me chamo Pietro Pimentel e vim apresentar um trabalho efetuado na Unipampa Campus de São Gabriel, referente ao pH do solo e potencial de micro-organismos benéficos sobre o crescimento radicular de oliveiras, no qual tem como participantes eu, Eduardo Pereira, Matheus Silva, Madalena Boene, Jerusa Pauli e Frederico Costa. Bom, estudos sobre esses micro-organismos promotores de crescimento e nutrição de plantas superiores tiveram avanços recentes e têm um potencial muito elevado buscando potencializar a planta da melhor forma possível. Porém, esses estudos na cultura da oliveira ainda é pouco estudada e, com a grande expansão do cultivo de oliveiras no sul do Brasil, torna-se importante esses resultados obtidos para que possam efetuar o melhor plantio e manejo com o pH do solo ideal em conjunto com tal micro-organismo. No trabalho foi utilizado três tipos de micro-organismos, sendo eles o Azospirillum brasiliense, o Trichoderma asianum e o Trichoderma virens. O Azospirillum, na verdade, é uma bactéria que serve para estimular o crescimento das plantas por meio de vários processos, incluindo a fixação biológica do nitrogênio, a síntese de hormônios de plantas, entre outros processos. Já o Trichoderma é um micro-organismo que serve para a melhoria da estrutura do solo e na produção de fito-hormônios que contribuem para o crescimento radicular de plantas. A planta utilizada no trabalho foi a oliveira da família Oleácea, do gênero Oleoeuropea do cultivar Arbequina, onde ela possui uma calagem muito elevada. Levando em consideração que a oliveira necessita de pHs mais elevados, significa dizer que é necessária a calagem para poder elevar o pH com maior quantidade de calcário para poder subir o pH a valores acima de 6. O trabalho tem por objetivo avaliar a influência da variação do pH do solo sobre o potencial benéfico dos micro-organismos no crescimento inicial da parte aérea e raízes de mudas de oliveira. O trabalho foi efetuado na Casa de Vegetação da Unipampa de São Gabriel, onde 48 vasos foram preenchidos com 5 kg de neossolo quartzo arênico, uma plântula de oliveira do cultivar arbequina por vaso, e o experimento foi dividido da seguinte forma. As 4 primeiras repetições foram com pH 5 sem inoculação de nenhum micro-organismo. As seguintes foram com o mesmo pH com a inoculação do Azospirillum brasiliense e assim por diante, como mostra no seguinte gráfico, e respectivamente da mesma forma com pH 6 e 7. A avaliação dos parâmetros de crescimento de raízes foram feitos no scanner Epson 10000XL e com o software WinRhizo. Também foi feita a análise de variância e o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Bom, como resultados temos que nessa primeira tabela onde mediu-se o comprimento radicular, notou-se que em pH 5 que o Trichoderma asiano promoveu maior comprimento radicular do que o Trichoderma virens. Em pH 6 e 7, a única que se diferenciou das demais foi a sem inoculação. Esse comportamento evidencia que as espécies de micro-organismos utilizadas podem ser utilizadas em solos com ampla faixa de pH, com potencial elevado para promover crescimento radicular em solos alcalinos. Já na segunda tabela, o volume de raízes não foi afetado pelos tratamentos, nem por pH do solo e tampouco pela inoculação, indicando que esse é um parâmetro mais estável nas plântulas. Na terceira tabela, a área superficial de raízes, que junto com o comprimento total indica a capacidade de absorção das plantas, por sua vez foi afetada pela inoculação apenas no pH 5, onde o Azospirillum brasiliense e o Trichoderma asiano foram superiores ao testemunha e ao Trichoderma virens na situação de solo ácido. Dessa forma, eu concluo que a inoculação de mudas de oliveira com micro-organismos promotores de crescimento apresenta potencial de aumento nos parâmetros morfométricos das raízes, pois aumentaram ou no mínimo mantiveram estatisticamente iguais aos tratamentos sem inoculação, independente do pH. E meus agradecimentos vão para a Unipampa de São Gabriel, ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária e à Tecnoplanta por toda a ajuda no trabalho.